Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Irmãos e irmãs, vamos hoje para mais uma reflexão macumbórica, espiritual, essência, vitalidade, energia, conexão. Quem são meus guardiões? Onde eles estão? Como funciona? E isso sem a pretensão de dizer que eu sou dono da verdade, sem a pretensão de ensinar nada a quem está há muitos anos no santo, ou com os Exus, ou com as pombagiras. Simplesmente, o que significa reflexão? Será que dentro desses pontos tem coisas que eu posso melhorar, tem coisas que eu não estou vendo, ou tem coisas que eu ainda não parei para pensar? Reflexão. Então, o que acontece? São os temperos que nós vamos colocando na nossa comida e a nossa comida vai ficando mais saborosa. Quando eu vou fazer os vídeos, sempre, se vocês repararem, quem está no canal há muito mais tempo, eu tenho muitas expressões, eu tenho muitas formas de me colocar. Por quê? Porque eu não trabalho sozinho. Eu faço os vídeos aqui mediante as orientações da Padilha, seu tranca-rua, ou de outra essência que chega e me pede alguma coisa. Por exemplo, alguns Exus, algumas pombagiras, quando eu tenho o contato e me pedem, eu faço os vídeos. Então eu não coloco um cronograma, eu coloco a necessidade. Como que surge essa necessidade além do espiritual? Essa necessidade, ela surge mediante a comentários que tem aqui, a dores que as pessoas contam aqui, aos atendimentos que eu faço. Ontem mesmo foi um típico atendimento. Então, que eu posso citar como exemplo. Você pega um jogo e diz assim: olha, você vai ter problemas comerciais, tá? A pessoa vai escutar problemas comerciais, tá, mas e aí? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu não faço esse tipo de jogo, eu trabalho a mente, porque é dom. Nós temos nossos dons. Tem pessoas que têm dons de cura, tem pessoas que têm dons de revelação, tem pessoas que têm... Nós temos dons naturais, vieram com a nossa espiritualidade, vieram com a nossa essência. O meu dom é o espiritual e a parte mental. Como a mente bloqueia muita gente de conquistar coisas. O que adianta você ter um problema amoroso e você não saber a causa, tá? Então, quando você sabe a causa, você cessa os efeitos. Então, a orientação emocional baseado no que as entidades me contam e os processos espirituais, do que as entidades querem, do que está precisando, preceitos, obrigações, firmezas, tudo isso faz um conjunto. Quem fragmenta ou quem estilhaça achando que as coisas não funcionam juntas, essas pessoas possuem mais dificuldades. Então, as minhas expressões nos vídeos, eu sempre estou com alguém comigo fazendo vídeo, sempre. Sempre. Ai, Sandro, você faz vídeo incorporado? Não, porque eu não gosto disso. Eu faço vídeos com irradiação das minhas entidades. Eu faço vídeo, então uma hora eu tô com a cigana, outra hora eu tô com a Padilha, outra hora eu tô com... Enfim, é assim. É assim que funciona aqui nesse canal. Para que você encontre aqui o que você de repente poderia encontrar dentro de uma gira. Aquele ótimo conselho, aquela reflexão, aquele caminho, uma nova linha de raciocínio, um novo tipo de pensamento. E enxergar as coisas como são. Porque quando nós não enxergamos as coisas como elas são, nós entramos no mundo de Bob. E nesse mundo de Bob,
Nós vivemos de fantasias, de ilusões e falsas esperanças. Então, quando você olha a realidade, ela pode machucar, ela pode doer, ela pode gerar desconforto, ela pode causar vergonha. Por exemplo, eu falei um vídeo de sexo, então eu percebi que a expressão nos comentários foi bem menor. Por quê? É tabu, entende? A pessoa se sente desconfortável, a pessoa se sente intimidada, possivelmente. Não são todas as pessoas iguais. Eu estou generalizando possíveis. Por quê? São assuntos de tabu. Mas se vocês não tiverem quem converse com vocês em relação a trabalho, a amor, a saúde, a emocional, a caminhos, a linhas de pensamentos, a momento atual, a situação econômica, isso tudo faz parte da espiritualidade. Isso tudo você vai lá e faz assim: ô meu Exu, ô minha pombagira, o Sandro está certo? Eu posso confiar no Sandro? O Sandro está dando boas orientações? Porque você tem entidade ou não tem? Pergunte. Pergunte. Olha, o que o Sandro falou, isso, acrescenta isso, isso e isso. Tenho certeza. Sem ser arrogante ou prepotente. Eu tenho certeza. É óbvio que quando a gente faz um vídeo, não são todas as pessoas que dentro desse conteúdo, desse vídeo, está vivendo a mesma história, a mesma situação. Existem dores, situações e dificuldades diferentes. Mas quando você pega a linha de raciocínio e consegue conectar aquele enredo com o seu enredo que é diferente, você também pode ter respostas. Então, é uma questão de expandir a mente, de expandir a consciência, de ter respostas que, mesmo que causem desconforto, te levem para algum lugar. Que você não passe 10, 20 anos ali, na mesma coisa, no mesmo arroz e feijão. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês tenham o autoconhecimento, tanto da cabeça, da mente, das emoções de vocês, como esse autoconhecimento e conexão com os seus guardiões. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe acessar. É simples, e vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Eu vou fazer 2 colocações. Então, não entenda, porque ele está falando só das 2. É impossível, né? Senão eu não teria como fazer um vídeo falando de todas as pombagiras. Eu vou dar 2 exemplos que, lógico, não é 100%, mas acontece na grande maioria dos médiuns. Então, vocês têm noção, por exemplo, aqui tem o vídeo da Padilha e seus médiuns. Aqui tem o vídeo da Mulambo e seus médiuns. Mas eu também tenho as minhas experiências atendendo os filhos de Padilha e os filhos de Mulambo. É por isso que não tem como dar exemplo de todas as pombagiras. Quais são os desafios espirituais dentro da espiritualidade dos filhos de Padilha? Não são aceitos. É a grande realidade. É muito difícil. Normalmente, os filhos de Padilha acabam sendo independentes, solitários dentro da espiritualidade, ou abrem sua própria casa. Por quê? Padilha não se submete, Padilha não se sujeita. Não importa qual a Padilha, se é da estrada, se é da alma, se é da encruzilhada, se é do inferno, não importa. As Padilhas, elas não se submetem. Então, as regras, as imposições, então elas estão diante de um problema com um consulente. Ela quer falar, ela quer dizer, ela quer fazer o trabalho dela, e de repente, aquela ritualística, a casa não aceita, a expressão da Padilha não é aceita. O médium é xoxado depois que a Padilha vai embora. Exemplo. Então, o que a Padilha faz? Arranca o médium e faz assim, se vira. Porque Padilha é assim, se vira. Você vai começar, você vai construir, você vai ter o seu caminho. Ou você confia em mim, ou você não vai ter nada. Então,
A Padilha, ela se levanta. Por isso que quando não há essa visão, o médium sofre, porque ele acha que ele é errado, que tem alguma coisa de muito ruim acontecendo, e ele não para pensar, muitas vezes, na Padilha dele como a mentora, como a chefe, como a grande guardiã dele. Ele recebe a crítica, ele recebe a imposição, ele recebe o desmerecimento e não percebeu que é isso, ele tem Padilha. Por exemplo, outro exemplo, utilizando o Mulambo. O Mulambo, gente, a dona Mulambo é aquela pessoa, eu sei que é um espírito, mas é aquela pessoa comunicativa, agradável, séria, brava, mas ela é bruxa. A grande maioria se expressa através de rituais, de magia, de bruxaria. E essas bruxarias muitas vezes não batem com o candomblé, com a umbanda. Porque Mulambo, ela gosta de criar as próprias magias, os próprios feitiços, e não tem essa coisa de ritualística como Mulambo. São todas assim? Lógico que não. Eu estou dando um exemplo da grande maioria. Aí, mais uma vez, o médium, só que o médium de Mulambo, ele tenta, de alguma forma, socializar. Se ele não conseguiu socializar, ele explode. Aí ele fica com a língua afiada. O médium de Mulambo é assim. Aí ele ataca. Mas, para vocês verem, né? Generalizando, não estou dizendo que todo mundo são iguais, é exemplo. Como um médio de Padilha e um médio de Mulambo pode ter muito desconforto na espiritualidade e quando não são bem orientados, esclarecidos, como eu estou dizendo aqui, isso existe, isso acontece. Se você não acredita, pergunte para sua Mulambo, pergunte para sua Padilha. E isso se dá a qualquer outra pombagira, tá? Então foi por isso que eu criei aquele vídeo mais apimentado, falando de assuntos mais polêmicos, para vocês perceberem, do sexo, esse último que eu fiz, para vocês perceberem da Santa Pombagira, que é o nome do título, o quanto gera desconforto, o quanto mexe nessa moral. E a gente, quando vai falar de moral, a gente vai entrar numa historinha bem Sandro de Olhar, para vocês entenderem como a moral pode tirar o seu poder e a sua força. Existe uma historinha, existe meme, existe muita coisa aí, mas eu vou falar do meu jeito, que eu conto as histórias do meu jeito. Então você imagina, o ovo de uma águia foi colocado no ninho da galinha. Aí a galinha chocou, nasceram os pintinhos e nasceu o filhote da águia. Aquele filhotinho de águia começou a viver com as galinhas. Então as galinhas ensinaram aquela águia a ser galinha, a ciscar, a esperar alguém jogar comida, a catar minhoquinha e aquelas coisas todas, aquela vida de galinha. Aí você para pensar, né? É uma águia, ela pode voar, ela pode planar no céu, ela pode caçar e comer praticamente tudo que ela desejar. Ela é a rainha do céu, a águia. Mas se essa águia for doutrinada como galinha e ela não despertar que ela é uma águia, ela vai passar uma vida inteira sendo galinha. E isso é um exemplo, é uma historinha que faz muito sentido para quem quer aprender, para quem quer refletir, para quem quer ver se está nesse cabresto de galinha, se a espiritualidade atende, porque você se conecta verdadeiramente, ou se a sua espiritualidade não está atendendo conforme você acredita, porque você acredita como galinha.
Faz sentido? Espero que sim, porque isso é revelador. Porém, existe um outro comportamento que eu tentei criar um exemplo, aí eu pensei, e eu falei, eu vou dar esse exemplo. Imagina que você precisa de uma dieta, você pega a dieta, você faz a dieta e você emagrece. Tá magrinho, magrinha. Aí você faz assim, agora tá bom, não preciso mais da dieta. Então, nós também temos as pessoas que elas se alimentam das coisas, elas conseguem melhorar sua vida, o seu estado emocional, e aí tá bom, não preciso mais me alimentar. Nós temos essas pessoas. Então, dentro de uma jornada, dentro de um processo que você começa a conquistar coisas maiores e melhores, saiba que os seus desafios também vão aumentar. A sua necessidade de interpretação, de força e espiritual tem que aumentar junto. Porque antes você cuidava de uma galinha, agora você tem um galinheiro. Então, você é outro exemplo. Então, agora você tem que ter muito mais trabalho. Trabalho e trabalho. É o trabalho que dá e gera as coisas materiais na nossa vida. Poucas pessoas possuem, não sei se é uma grande sorte, porque depender de outros é difícil, mas para mim, mas poucas pessoas têm a grande sorte de ser abastadas e ofertadas com tudo que precisam sem grandes esforços. Não é o meu caso. Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que guerrear muito, eu tenho que ir à luta demais, caso eu queira alguma coisa. E é sempre assim, amanhã é outro dia. Nunca existe, o mês que vem é outro mês. Não, amanhã é outro dia. Todo dia com luta, todo dia com desafio, todo dia com meus problemas, minhas dificuldades e, mais ainda, todo dia com os problemas dos clientes, das pessoas que eu atendo. Eu estou lidando com seres humanos. Eu tenho que respeitar, porque eu acredito, utilizando essa linguagem, eu acredito em responsabilidade espiritual. A gente não desvia uma pessoa espiritualmente, nem emocionalmente. Por quê? As entidades daquela pessoa, os guardiões daquela pessoa, os orixás daquelas pessoas, enfim, aqui no canal tem muitas vertentes. Eles vão cobrar isso. Então eles podem cobrar de mim essa responsabilidade, como eles também podem me abençoar. E eu estou mais em busca da bênção. Eu estou mais em busca de deitar no meu travesseiro e ter paz, ter sossego. E a consciência tranquila que eu dei o meu melhor. Se a pessoa pegou ou não pegou, aí não é responsabilidade minha. Eu fiz a minha parte. Eu vou dar um exemplo simples, mediante a milhões de outros exemplos e situações que podem existir. Portanto, não é esse o único motivo, é um exemplo. Então a pessoa, ela está precisando de uma solução. Aí quando vem a solução que realmente vai fazer toda a diferença, ela está na condição galinha, não de águia. Aquilo machuca, aquilo ofende, aquilo parece que está... Não, não pode ser. Esse não pode ser o caminho. Mas a pessoa não para pensar que ela está 5, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa e ela não consegue mudanças. E uma coisinha aqui, uma coisinha ali, isso. Então, aí a culpa é da sua entidade, a culpa é das divindades. Meu bem, vamos dar um exemplo. Você pede para as suas divindades, você pede para os teus guardiões, Exu, Pombagira, Daimons, seja quem for. Eu preciso de uma laje na minha casa. Então aí entra dinheiro, né? Entra dinheiro. Então, o que foi possível as entidades fazerem? Elas te deram o recurso financeiro para você comprar todas as coisas que precisava
para montar a laje. Aí você teve que ir atrás da brita, atrás da pedra, atrás do pedreiro, atrás de todo mundo. Ó, o trabalho, tem que ter trabalho. Porém, o dinheiro acaba, né? Mas deu para comprar tudo. Aí chega aquela situação que você tem que construir a laje. Mas o que foi possível espiritualmente, mediante ao seu trabalho, mediante aos seus recursos, mediante ao que você está conquistando, foi que você tem o material, mas tem que construir a laje. Aí sabe o que acontece? Tem muita gente que deixa a laje para lá, deixa o material perder no quintal, porque como que eu vou fazer uma laje sozinho? Aí vem aquela coisa que a sua entidade está te avaliando. Eu consegui trazer todo o material da laje até agora. Agora que chegou o momento de construir a laje, de confiar em mim, que mesmo ele indo sozinho fazer a laje, eu não vou deixar ele sozinho. Eu não vou deixar esse trabalho todo para ele, que eu estarei contribuindo. Ele não percebeu que comprar o material da laje era uma coisa impossível. Eu contribuí. Agora é impossível fazer uma laje sozinho, mas ele não começa. Entende como nós podemos ser limitados e esses exemplos simples pode trazer muitas revelações? Ah, é porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de prosperidade. Tá, mas qual é o movimento? Qual é o movimento que você está fazendo para que isso de fato comece a florir, a acontecer? Então a gente para ver que a gente não pode culpar as divindades, a espiritualidade, quando a gente não tem ação, quando a gente espera cair do céu. Se Deus quiser, isso vai acontecer. A espiritualidade não é assim. Sinto muito, é pelo menos a minha visão. É assim que eu entendo. Se eu não correr atrás, eu não vou ter. Então, como que está esse processo? Como que está essas suas conquistas? Do que você está alimentando a sua mente? Ou você começa igual a dieta, vai tudo bem, e depois que está magrinho, abandona a dieta. Então, é isso. É essa parte que muitas vezes a gente se prejudica com a nossa espiritualidade. Por quê? A gente tem que aumentar nossa reflexão. A gente tem que aumentar o nosso conhecimento. A gente não pode mexer nas coisas que estão dando certo. A gente tem que pegar as coisas que estão dando certo e melhorá-las. E aquilo que a gente já faz 5, 10, 15, 20 anos e não está trazendo mudança, a gente tem que refletir. Para conseguir me compreender melhor, vamos trocar os papéis, tá? Você é a espiritualidade. Você. E os seus filhos carnais, eles são você. Então você é a espiritualidade e os seus filhos seria nós, humanos, tá? Quanto tempo que uma pessoa demora para educar um filho? Então tem que ver o filho sendo educado da seguinte forma: é estudo, é lazer, isso não pode, isso pode, agora é hora de tomar banho, agora é hora de comer, agora é hora de brincar. Exemplo. Se nós demoramos tanto tempo para educar crianças e filhos, agora você imagina a espiritualidade tendo que lidar com pessoas cascudas. Cascuda, gente, é uma gíria que quer dizer assim, mais velho, mais resistente, mais maduro, com opinião engessada. Eu não mudo, eu nasci assim, eu vivi assim, sempre vou ser Gabriela. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, quanto tempo demora essa educação? Aí a gente começa a ver o quanto a gente pode estar falhando com a nossa espiritualidade. Por quê? Desenvolver os sentidos, buscar a conexão. Tem muitas orações aqui no canal. Vai lá, magias e preces. Começa. Se a conexão tá fraca, tá baixa, começa do zero. Começa nas orações.
começa nas preces, começa afirmando compromissos com as suas entidades, e por aí vai, entende? Então, o que seu filho tem que fazer para ele poder se encaixar socialmente, para que ele tenha que buscar, através das suas orientações, um bom estudo, um bom trabalho, uma boa faculdade, para seguir em frente? Então, por mais que você tenha o dinheiro, por mais que você dê a orientação, por mais que você dê o conselho, por mais que você dê o teto, o trabalho é dele. É esse menino que vai ter que ter o trabalho de aproveitar todas essas oportunidades que esse pai e essa mãe está dando. Aí você consegue fazer uma associação com o nosso Exu, com a nossa Pombagira, ou com as nossas divindades? Por quê? A gente não é perfeito, não. A gente também, como uma criança, a gente entra no mundo de Bob, de fantasias. Então, ir para a realidade é o caminho mais rápido para a gente alcançar os nossos objetivos. Concluindo essa linha de pensamento, essa reflexão, o pai e a mãe, eu estou associando as nossas entidades com a gente. O pai e a mãe, ao mesmo tempo que dão todas as condições, eles também têm que ensinar os filhos a conquistarem. Eles têm que mostrar para os filhos a diferença do frio, do quente e do morno, para que o filho seja o de melhor, que ele seja um adulto que consiga ter um potencial de conquistas, como exemplo, muito maior, muito melhor do que os pais talvez tiveram. Então, quando a gente consegue trazer a espiritualidade para uma reflexão de uma vida humana, a gente começa a entender que a gente tem muito acesso, a gente tem muita informação, mas essa coisa da gente achar que tem que ser do nosso jeito, a gente abandonar as coisas que fazem a gente refletir, pensar, expandir, é uma tragédia. É uma tragédia. Eu poderia estar aqui falando, olha, porque acende uma vela preta para o teu Exu, que os teus caminhos vão abrir. Não é assim que abre caminho. Não é assim que abre caminho. O caminho, ele se abre acendendo essa vela e você conseguindo pensar, a vida inteira eu cozinhei para a família. Então, se eu cozinhei a vida inteira para a família, o que eu poderia fazer para ganhar dinheiro? Hoje eu estou utilizando exemplos financeiros, mas eles se encaixam em qualquer aspecto da vida. Então a pessoa tem o dom de cozinhar, pode vender. A pessoa tem o dom de cuidar de uma casa, ela pode ser uma governanta. A pessoa foi formada em alguma coisa e parou para cuidar dos filhos e da casa. Reveja seus conteúdos, reveja teu currículo, reveja teu conhecimento, vai buscar os contatos que você tem da área. Então, esse tipo de coisa é o resultado da vela preta. Esse tipo de coisa é o resultado da vela preta que te iluminou para fazer alguma coisa. Agora, esperar o pombo correio chegar na janela, tá? Com o número de telefone, aí nós entramos em outra coisa. É uma falsa esperança, é uma falsa fé, é uma falsa expressão. É por isso que poucas pessoas se destacam. É por isso, é a realidade. E daí, quando aquelas pessoas se destacam, o que nós vamos dizer? Foi sorte? Essa pessoa tem sorte, essa pessoa fez pacto com alguma coisa. Meu bem, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente faz pacto a toda hora. Eu fiz pacto com Oiá, eu fiz pacto com Exu, eu fiz pacto com o seu tranca-rua. Quando a gente faz um acordo, quando a gente deita para um santo, faz cabeça,
quando a gente faz um assentamento, tudo isso é pacto. Tudo isso é pacto. Por exemplo, eu tenho aqui no Seja Membro, Lúcifer. Eu não tenho culpa se as pessoas entendem Lúcifer como o diabo, o capiroto, o inimigo de Deus. Eu não tenho essa culpa. Não tenho. Mas quem está lá, está entendendo os desafios, está expandindo sua mente, a necessidade que antes não enxergava começa a ficar mais clara. Algumas coisas potencializam para que saiam de vez da sua vida, porque tem dores internas, cicatrizes internas, que atrapalham, prejudicam, desandam a nossa vida emocional. E Lúcifer arranca, mas dói. Dói, meu bem, dói, dói, mas arrancou, você está livre. Então, eu não tenho como falar, olha, confia em mim, confia em mim. Eu vejo ele como uma energia, uma densidade. Ele não é sutil, ele é denso, tá? Então, essa força é o caos que traz a ordem. Então, são para poucos. É só para quem tem chamado. Então, quem de repente entende, eu sou das trevas, eu sou infernal, eu sou o capiroto. Não é. Entende? É uma pessoa cristianizada que entende que está se conectando com o capiroto cristão. E eu também não sou desses. Não sou. Eu sou de outras coisas. Eu sou da beleza, do sucesso, da prosperidade, do meu autoconhecimento. Eu tenho que seguir o que minha Padilha fala. Tem muita coisa que ela manda. E nesse mandar tem muita coisa que eu não concordo, não aceito, mas eu faço. Estou cansado de perder para ela. Então, se essas coisas, se o vídeo de hoje trouxe conteúdo para reflexão, para interação com a sua espiritualidade, com os seus guardiões, para que você possa refletir, pensar, analisar os aspectos que você pode melhorar para a sua vida, então, nesse vídeo de hoje, eu tenho a missão realizada. Então, deixe o comentário de vocês, porque, gente, vocês não fazem ideia de como o comentário de vocês enriquece o vídeo. Ele vira ali um centro de estudos, porque as pessoas assistem o vídeo, depois leem os comentários e elas vão vendo que o que eu digo acontece na vida de muita gente. É difícil? É. Dói para arrancar determinadas coisas da gente? Dói, mas é necessário se a gente quiser prosseguir, prosperar e avançar. Então, assim, fechamos a nossa gira e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Axé, meus irmãos.